Olá, hoje eu vim falar com você sobre um tema muito procurado, que é o emagrecimento. Você que está nessa fase de emagrecimento, de reeducação alimentar, que você não está muito satisfeito com o seu corpo, ou está com vontade de mudar a sua rotina para ser uma pessoa um pouquinho mais saudável. Então eu vou explicar para você que está começando, como que eu posso te ajudar nesse processo. Você tem que entender que o início você não pode começar com nada muito restritivo. O que seria isso? A tal da dieta milagrosa. Aquilo que você fica muito tempo sem comer ou você elimina muito alimento do seu dia a dia. E isso não é algo positivo, por dois motivos. O primeiro é que você não vai conseguir manter, tá? É fato, você vai começar, vai dar a primeira semana, a segunda semana você vai desistir. E o pior de você desistir é que você vai entrar num estado tão frustrante que você vai acabar consumindo muito mais do que você estava consumindo antes. Com isso, automaticamente você vai acabar ganhando muito mais caloria. Você tem que começar com algo que seja leve, que seja gostoso. E como eu posso começar? Eu vou dar um exemplo simples de quantas calorias você precisa consumir para você começar. Se você for mulher, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 15. Isso mesmo, o seu peso vezes 15. Vai dar um número de calorias que você vai precisar consumir em um dia. Quando a gente fala o dia, não são as 24 horas, porque ele vai entrar no estado que você vai estar dormindo. Então, o período que você estiver acordada, você vai distribuir essas calorias durante o dia. E se você for homem, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 20. Então, por exemplo, se você é mulher e tem 70 quilos, se você multiplicar por 15, você vai ter um número de 1.050 calorias. Se você for um homem e você tiver 95 quilos, pessoal, é só um exemplo, tá? Você vai multiplicar por 20, você vai ter 1.900 calorias. Quando você acordar, você vai pegar o seu café da manhã. Colocou seu café da manhã, você vai ter que contar as calorias. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo um site do TACO, que é a tabela de composição de alimentos. Você vai colocar tudo que você for consumir, você vai colocar nessa tabelinha para você saber quantas calorias você consumiu durante o dia. Então você vai lá no seu café da manhã, mais ou menos 250 calorias. Você vai colocar uma fruta, vai colocar um ovo, vai colocar uma fibra, vai colocar um chá ou um café e vai contar lá as calorias. Entre o café da manhã e o almoço, você coloca uma fruta. Você vai ver quantas calorias tem. Aí você tem agora o horário do almoço. Você já consumiu 350 calorias de manhã e você tem mais 350 calorias na parte do almoço. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu prato e vai dividir em 4 partes. Primeiro você vai colocar um carboidrato, a outra você vai colocar uma fonte de gordura, uma fonte de proteína e você vai colocar os legumes. Pode ser ele folhas, como pode ser também de raiz. Então você pode colocar um arroz e um feijão, você pode colocar, nas proteínas você pode colocar um frango, uma carne ou um peixe. Ou, por exemplo, se sua alimentação for à base lacto-vegetariana ou até vegana, você pode colocar uma proteína de soja, um ovo, substituir. E você vai fazer o que na parte dos legumes? Você pode colocar beterraba, você pode colocar abobrinha, você pode colocar abóbora. Eles têm menos calorias. Nesse prato, você conseguiu colocar 350 calorias bem distribuídas de alimento, que você vai ser o quê? Nutrido durante o dia e vai te trazer saciedade. E ainda vai te sobrar 350 calorias para ser distribuídos à noite. O que acontece muitas vezes que eu escuto dos meus pacientes? Quando chega o horário da janta, eles acabam jantando e dá mais ou menos, depois de meia hora que eles vão sentar, começa a dar aquela vontade de comer alguma coisa diferente e a maioria das vezes é o doce. O que eu costumo sugerir nesse horário, pelo menos para quem está começando? Pega um iogurte natural, coloca um pouquinho de whey, põe um pouquinho de aveia. Só essa mistura você vai ter saciedade, tá? O whey, ele vai te dar um pouquinho, vai tirar essa vontade do doce, além de você estar nutrindo o teu músculo. Sem você precisar estar consumindo açúcar, tá? Porque à noite o corpo ele entra em repouso, você não tem gasto energético suficiente, então o consumo à noite ele tem que ser menos. Com isso daí vai te baixar essa adrenalina, você vai ter uma alimentação super saudável e nutrida. Nisso você distribuiu 1.050 calorias, que é os que você precisa durante o dia. E isso que eu estou falando para vocês é sem colocar o exercício físico. Eu falei para vocês dessa alimentação para uma pessoa que está extremamente sedentária. Porque até o sedentário ele consegue emagrecer. Então eu aconselho você assim, não tira tudo de uma vez. Por exemplo, na sua refeição, você precisa ter o carboidrato.
É importante. Ele que vai te dar energia durante o dia. Você precisa ter uma fonte de proteína. Você tem que abusar dos legumes, dos vegetais. Então, quando você faz um prato rico com esses alimentos, você tem o equilíbrio. Outra coisa importante, você pode colocar um fiozinho de gordura em cima dessa refeição. Você tem a opção, você pode colocar o azeite, você pode colocar até uma oleaginosa. Agora, o que eu vou falar para você evitar? Óleo de coco, que é muito calórico, o óleo de palma, que ele é muito calórico. Então, alimentos, você consegue ter uma ingesta alimentar equilibrada sem exagerar nas calorias. Por isso que é extremamente importante você saber o que você está consumindo. O que eu escuto muito as pessoas falarem é que eu pergunto assim: o que você come? A pessoa não sabe o que ela colocou no prato. Ela simplesmente colocou. Mas ela não consegue mensurar o que ela está comendo. Se ela realmente está comendo nutrientes, se ela está comendo vitamina suficiente, ou se ela só colocou a comida no prato. O lema é: descasque mais e desembrulhe menos. Então você tem que fazer o quê? Você tem que descascar. Você tem que comer bastante vegetal, bastante legumes. E se você tem aquele probleminha do doce, coloca uma fruta junto com a comida. Ela vai bem, você pode colocar uma maçã, você pode colocar uma melancia. Além de você ter os nutrientes necessários que você precisa para ter um dia bom e manter, tá? Porque isso são alimentos que vão te trazer saciedade. Você vai comer e vai sentir que você está nutrido. Você vai estar alimentando, inclusive, o seu músculo. Porque dietas muito restritivas, quando você acaba dependendo da alimentação que você tira da sua refeição, você, além de não ganhar massa, tá? Quando a gente fala de proteína, a gente não está falando só de você ganhar massa. A gente está falando também de você não perder o que você tem. Porque o que acontece muitas vezes, você começar uma alimentação balanceada e dependendo do que você tira, você acaba emagrecendo e você não está só eliminando gordura. Você acaba eliminando junto o quê? A massa do seu corpo. Tá? Essa é uma ideia de refeição para você ter durante o dia. Outra coisa que eu vou falar para você é sobre o açúcar. O açúcar, ele é um grande vilão. Vou dar o exemplo do café. Quantos cafezinhos por dia você toma com aquela colherzinha de açúcar? Quando você vai ver, você não está tomando café, você está tomando, você está saboreando o açúcar dele. Então, às vezes você se engana querendo o sabor do café, mas quem gosta realmente de café, toma ele amargo. Tá? Quando você adoça o café, você perde o sabor, a propriedade dele. Você acaba consumindo o quê? Somente o açúcar. Se você tem dificuldade, de manhã, se você tem o hábito de tomar, só um exemplo, tá? 30 ml de café, coloca 10. Coloca um pouquinho de canela. Quando você menos perceber, você já passou, você já conseguiu tomar o café sem açúcar. Aquela abstinência do açúcar, ela já está indo embora. E você já conseguiu mudar o seu hábito. Tudo que a gente fala de mudança no nosso corpo, seja ela positiva como negativa, o corpo precisa de 15 dias para essa adaptação. Comecei uma educação alimentar, fiz alguma substituição de alimento, tirei alguma coisa que não ia bem no meu corpo ou resolvi tirar o açúcar. Um exemplo, são 15 dias. Depois de 15 dias, o corpo automaticamente ele já se acostuma. Outro alimento também que é em excesso, ele é um vilão, é o sal. A gente tem 2 gramas de sal para a gente poder consumir durante o dia. Começa a fazer seu alimento sem sal, cozinha sem sal. Aí você pega aquele saquinho, sabe? Vale a pena você comprar, o pacote de saquinho é barato. Vale a pena você comprar o sachêzinho, pelo menos no início. Como você está reeducando, está entrando numa reeducação alimentar ou numa dieta, você pega aquele sal, você sabe que aquele sal é para você consumir durante o dia, você distribui na refeição. Fez o seu prato? Coloca um pouquinho. Você sabe que aquele sachêzinho é para ser consumido durante o dia todo. Quando eu falo para você fazer uma refeição sem sal, eu não estou falando para você não colocar tempero. Você pode colocar cebola, você pode colocar salsa, você pode colocar orégano, você pode colocar cúrcuma, você pode colocar cebola. Outro alimento que ele contém bastante sódio e você muitas vezes não sabe. Sabe aquele pacotinho de bolacha doce que muitas vezes você abre e você não consegue comer um só? Muitas vezes você acaba abrindo o pacote de bolacha, quando você vai ver, você comeu ou metade do pacote ou, quando não, o pacote inteiro. As indústrias de alimento, principalmente esses alimentos que não fazem bem para a saúde, eles contêm muito sal, inclusive. Então, falar, mas o biscoito é doce e tem sal? Sim. Porque o açúcar, o sal e a farinha branca, eles fazem o quê? Eles viciam no nosso corpo. Quanto mais você come, mais rápido é absorvido, maior o pico de glicose para o nosso sangue, mexe com a nossa insulina e mais a gente quer comer. Por quê? Porque a absorção é muito rápida, porque ele se acumula muito no nosso corpo. Quando a gente fala desses alimentos que eles se acumulam, não pensa que é o carboidrato que acumula, não.
Quando você consome carboidrato, o que acumula é a gordura e não te traz saciedade. Outra dica que eu costumo dar: você que não gosta de água, você precisa começar a colocar água no dia a dia. É importante você tomar durante o dia inteiro, não só um determinado momento. Tem pessoas que eu escuto falar que tomam água de manhã, de tarde e no final da noite, por exemplo. E esquece que o corpo da gente ele precisa ser o quê? Ele precisa do líquido, que é até para os nossos órgãos vitais. Então, você precisa tomar água diariamente, de hora em hora. Que seja 30, 20, 50 ml, não tem problema. Coloca o despertadorzinho, coloca o aplicativo com o barulhinho da água. E só de você ouvir a água, você vai lembrar de beber. Essas foram só algumas dicas. Só para lembrar você que não é receita de bolo. Cada pessoa tem a sua caloria ingerida, cada um tem o seu organismo, cada um tem o seu metabolismo, cada um tem a sua necessidade diária. Existem várias outras dicas, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês. E se você tiver qualquer outra dúvida, escreve aqui que eu vou fazer questão de responder para você. Lembra que você não está sozinho.